Galera, domingo passado, eu estava aqui começando a conduzir o culto e de repente eu recebi uma ligação familiar, tive que me ausentar bruscamente e liguei o celular, graças à plataforma virtual, a gente também está no YouTube. Comecei a ouvir a palavra do irmão Billy e fiquei feliz por um lado e um pouco temeroso por outro. Compartilhei com ele já um pouquinho. Porque quando ele começou a falar, eu falei, nossa, bacana, palavra show e tal. E a hora que ele veio para a vida, quem estava domingo passado? Levanta a mão para mim, bem alto. Ok? Quem não estava? Isso. E quem não sabe o que estava fazendo? Porque teve gente aí também, né, que não, né, nem um, nem outro, né? Então, assim, mas se você não assistiu, quero convidar você a ir no canal da igreja, né, ir na Cornélio, e acessar no vídeos lá, no playlist nosso de vídeos, tem a palavra do irmão Billy lá da semana passada, e ele falou que a porta das adversidades, o quê? A porta das promessas existem adversidades. Mais ou menos assim. E dois exemplos que ele usou na palavra dele, foi a vida de Pedro e a vida de Judas. E ele falou como a história da vida de Pedro e a história da vida de Judas, ela teve um final diferente. Porque um deles, ele se arrependeu de ter negado a Jesus. Eu estou falando de Pedro, se você não conhece a história. Pedro negou a Jesus, teve o seu arrependimento, colocou-se diante do Senhor e continuou a cumprir as promessas de Deus para a vida dele. Já Judas, pelas palavras do irmão Billy, ele leu até em João 12, não sei se chegou a ler ou só comentou, falando que Judas era o administrador dos discípulos, dos 12 discípulos. E desde esse momento, já quando recebiam ofertas, Judas já furtava, já desviava um valor para ele. Não se arrependendo disso, todos sabem, que Judas foi aquele que traiu Jesus vendendo Jesus. E a história, o final da vida de Judas foi que ele se matou. Duas histórias diferentes de dois discípulos chamados por Cristo para andar próximo a ele. Aí eu falei, lascou. A minha palavra já estava toda esboçada e o Billy compartilhou dois dos principais exemplos que eu daria na minha palavra. Eu vou ter que mudar tudo. Cheguei em casa, compartilhei com a Vivi, minha esposa. Falei para ela, você ouviu a palavra do Billy? Ela falou, não ouvi completo. Eu falei assim, então ouça, é tudo o que eu ia falar domingo que vem. E eu vou ter que fazer uma mudança. Na segunda de manhã, fiz meu devocional, comecei a orar. E o que não saía da minha cabeça é o tema da minha palavra dessa noite, que é assim, o momento não define a história. Você pode repetir comigo? O nosso momento não define a nossa história. E aí eu falei, não, mas eu não posso ministrar praticamente tudo que o irmão ministrou semana passada. E na terça-feira eu comecei a buscar novos textos, buscar nova direção do Senhor. E no devocional de manhã, quando eu fui orar ao Senhor, esse título veio de novo na minha mente. O momento não define a história. Aí eu entendi que o que o Senhor quer é dar continuidade naquilo que foi falado semana passada. Há uma nuvem de graça do Senhor sobre as nossas vidas, para realinhamento de histórias. Eu creio nisso, você crê nisso? Eu creio nisso sobre a nossa igreja, eu creio nisso sobre as nossas vidas, eu creio nisso sobre a tua casa. Eu creio que há um período que o Senhor está separando dias para que nós realinhemos com Ele, para que a história seja escrita somente por Ele. Não pela nossa vontade, não pelo nosso desejo, não pelo nosso querer, mas pela vontade dEle, porque ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Você crê nisso? Billy também comentou sobre o povo de Israel, e ele falou ainda como um povo, né, e não como uma pessoa somente. Que aquele povo recebeu uma promessa de quando foi tirado do Egito por Moisés, de obter a terra prometida.
Mas realmente aquela geração que recebe aquela promessa tropeça em alguns erros durante o caminho e ela não conquista a terra prometida. Somente a nova geração consegue entrar na terra prometida. Presta atenção que aqui a promessa é para o povo de Israel e não para pessoas específicas. Então a história, ela não mudou. A promessa do Senhor se cumpriu sobre Israel. Mas o que eu creio para essa noite é que Deus quer que nós sondemos os nossos corações para que a nossa história particular não se perca. Não sobre gerações, sobre a minha vida. Aquilo que o Senhor já prometeu para a Cibele, aquilo que o Senhor já prometeu para o Tavares, aquilo que o Senhor já prometeu para o Eliel, aquilo que o Senhor já prometeu para todos nós. Não se perca. Eu creio muito nisso. E eu quero te fazer uma pergunta antes de nós entrarmos na palavra. É que agora é um momento. Se eu pudesse definir, e eu posso definir esse momento. Eu defino um domingo, dia 17 de 2021. O tempo está chuvoso. Há pessoas conectadas aqui, há pessoas conectadas em seus lares. Mas neste momento, a pergunta que eu tenho para você é o quanto você está para este momento. 100%? 50%? 30%? E por que eu te faço essa pergunta? Porque eu quero incentivar você a se conectar 100% com essa palavra. A se conectar 100% com o Espírito Santo que está entre nós. Quando Jesus foi ao Pai, Ele disse que deixaria entre nós o Espírito Santo, para que fosse o auxiliador para todas as coisas. O Espírito Santo do Senhor está aqui, nos possibilitando nos conectar 100% com Deus e com a sua palavra. Esvazia sua mente. Esvazia sua mente de qualquer outra coisa. Há preciosidades na palavra do Senhor que só são observadas quando nós estamos vazios. A primeira música do louvor já nos direcionava a isso. Totalmente vazios, sem pensamentos, sem olhar para o lado, totalmente conectado a Deus. O tema então da minha mensagem essa noite é que o momento não define a história. Eu vou citar alguns homens do Senhor, alguns personagens bíblicos, e depois nós vamos fixar em somente um. E aí eu quero ler com você a história desse personagem. Mas antes disso, eu quero falar com você sobre a vida de José. E eu sempre passo pregando, às vezes, sobre os mesmos homens, com o intuito de que o Senhor sempre traga uma porção nova para as nossas vidas. E quando nós falamos da vida de José, e eu já ministrei isso aqui, quando José estava na prisão, pense comigo, meu querido, se você conhece a vida de José, ele foi vendido como escravo. Posterior a isso, ele foi governante da casa de Potifar e depois ele foi jogado na prisão. E por outras vezes eu segui com essa palavra, mas hoje eu quero parar com ela aqui, fazendo eu e você pensarmos em José na prisão, ok? Tá? Agora busca aí na sua cabeça e tenta criar esse momento da vida de José. Ele estava preso. E eu te faço uma pergunta. E se José fixasse a vida dele somente naquele momento? Será que José realmente teria governado o Egito? Se na cabeça de José, quando ele foi jogado à prisão, ele falou assim: agora acabou. Aqui é o meu lugar. Se aquele momento definisse a história de José.
Mas o Senhor é um Deus que cumpre promessas, amém? E o momento de Moisés não definiu a sua história. Ele foi tirado da prisão, foi colocado como governador do Egito, onde Deus prometeu que o colocaria. Quando eu falo e entro um pouco no que o Billy pregou sobre a vida de Moisés, Moisés tirou todo o povo de Israel do Egito, libertou todo o povo. Moisés abriu o mar vermelho com um cajado, para que aquele povo todo passasse. Mas eu não sei se você sabe, antes disso, a Bíblia relata para a gente que Moisés, a se deparar com o egípcio, batendo, espancando outra pessoa, o que ele faz? Ele mata aquele homem. E posterior a esse momento, quando ele vê uma briga de duas pessoas e ele vai intervir e aquele homem vira para ele e fala assim: quem é você? Você mesmo matou o cara ontem. Me permita falar com uma linguagem atual, tá? Mas o que eu quero dizer, pensa comigo. Se o momento em que Moisés tinha matado aquele homem definisse a história de Moisés, como aquele povo de Israel teria sido liberto? Claro que o Senhor ia libertar, mas para Moisés a história não acabou ali, ela continuou, porque para Deus o momento não define a história. E isso para mim é motivo de muita alegria. E eu não sei para você, porque eu sou muito pecador, eu erro demais. E quando eu comecei a preparar essa palavra, eu falei: Senhor, se todos os momentos ruins meus já tivessem definido a minha história, onde eu estaria? Mas a palavra do Senhor também fala que as misericórdias de Deus não têm fim. E elas se renovam a cada manhã sobre a minha vida, sobre a sua vida. É essa misericórdia que faz Ele ser o escritor do meu livro. E Ele continua escrevendo a minha história. Eu creio que esses 2 domingos são domingos de nós termos a percepção, como o Billy disse, de que diante de promessas, há adversidades, situações vão surgir para nos tirar da vontade de Deus, para nos tirar do centro, para nos levar para fora do prumo, como o pastor Paulo Moral ministrou alguns domingos atrás. Eu creio que são dias da nossa mente e o nosso coração se conectar 100% com Deus, para o entendimento de que momentos da minha vida não definem a minha história. Não definiu sobre a vida de José, não definiu sobre a vida de Moisés, não definiu sobre a vida de Pedro. E todos eles tiveram uma chave, que é a chave de continuar buscando a Deus, a se realinhar com o Pai. Todas as vezes havia dificuldade, se colocavam diante do Senhor. Mas hoje eu quero falar com você sobre alguém que eu também converso muito, mas nunca conversei exatamente sobre esses 2 capítulos da Bíblia. E eu queria que você abrisse comigo em 2 Samuel 11.
Se você já abriu aí, me acompanhe nessa oração. Pai, neste domingo, Deus, 17 de janeiro de 2021, o nosso momento atual, Jesus, é de ouvir a Tua palavra e permitir que o Senhor fale ao nosso interior, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor conduza esse tempo. Por isso, Espírito Santo do Senhor, tenha liberdade para ministrar cada amado irmão e irmã aqui essa noite, da forma como o Senhor deseja, a mostrar a Tua verdade, transparente, para cada um, Jesus. Eu oro para isso, Pai. Amém. Amém. Se você abriu aí, você já viu que eu vou falar sobre a vida de Davi. E se eu passar com você rapidinho sobre a vida de Davi até chegar esse momento, você vai conhecer, porque é uma história contada em todos os cantos. Mas Davi, um pastor de ovelha, franzino, pequeno, baixinho, ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. O profeta Samuel chega até a casa dele e pede para o pai dele chamar os filhos. E ele foi o último. Ele falou assim: mas você não tem mais nenhum filho? Ele falou: tenho, o Davizinho. Está perdido lá, cuidando das ovelhas. Ele falou: então manda chamar. E Davi veio e o profeta falou: este será o rei de Israel. E ungiu a vida de Davi. Depois disso, alguns anos depois, ele foi e já estava como chefe da guarda, né, como comandante do rei Saul. E naquele tempo todo, Davi venceu várias batalhas. Se você pegar a palavra do Senhor lá em 1 Samuel e vir lendo ela, você vai ver que várias batalhas Davi venceu à frente do exército de Saul. Então a gente poderia definir cada batalha dessa como um momento de vitória na vida de Davi, sim ou não? E eram momentos onde o Senhor mostrava que estava cumprindo com a promessa, sim ou não? Ele foi ungido e foi crescendo. Foi como comandante da guarda de Saul, era o braço direito de Saul, honrava Saul em todo momento. E aqueles momentos só impulsionavam Davi a algo melhor, a algo maior, na direção da promessa do Senhor para a vida dele. Até que chegou a hora que Davi foi colocado como rei de Israel. E como rei a gente vai ver que ele também teve várias conquistas. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia coloca Davi como segundo o coração de Deus. Olha a honra a Davi. Olha que momentos preciosos que Davi teve. Mas a história de Davi, ela relata momentos de dor, de sofrimento, de pecado, de erros. E eu quero ler um pouquinho com você então, esse capítulo 11, de 2 Samuel. Nós vamos ler praticamente ele todo, e depois a gente segue. Na primavera, vamos começar a ler já do 2, tá? Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseda, filha de Eliã, a mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar das impurezas da sua menstruação. Eu não sei como está aí na tua. Depois voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe, que era o comandante do seu exército na guerra. Quando Urias chegou, Davi enviou a mensagem a Urias
à face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, ou seja, traga-me Urias de volta. Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estavam indo à guerra. E ele disse: vai descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para sua casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para sua casa, ele perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para sua casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, e o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por toda a tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para sua casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o aonde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Presta atenção, querido. Ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Depois, mais à frente, ele fala: se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo Urias. O que eu quero trazer até aqui, percebe que esse homem que vinha traçando momentos de conquistas e seguindo para a promessa que o Senhor tinha feito para ele através da vida do profeta Samuel, estava cometendo sucessíveis erros, pecados. O primeiro erro de Davi levou ele a cometer outro erro, que cometeu outro erro, que cometeu outro erro, e nesse texto a gente lê tudo isso. Davi Davi cobiçou a mulher do próximo. Davi se deitou com ela. Depois Davi manipulou Urias para ir para sua casa, deitar com a mulher, para tentar fazer com que aquele filho que era de Davi se passasse pelo filho daquele homem. Não conseguindo isso, ele armou uma forma para que aquele homem morresse. Tudo para não reconhecer o seu pecado. Eu estou falando aqui de um homem que a Bíblia diz que é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Este era o momento da vida de Davi, que Davi se encontrava perdido, sombrio e distante do Senhor. E cada erro que ele cometia, ele se afastava mais de Deus. Davi crescia nas suas vontades e diminuía Deus na vida dele. Davi tomava decisões para se esconder e não se despia na presença do Senhor, reconhecendo o seu erro. Mas como nós vimos na vida de José, como nós vimos na vida de Moisés, como nós vimos na vida de Pedro, na semana passada,
a nossa história, ela não é definida pelos nossos momentos. Amém? Você pode repetir comigo? A minha história, o meu momento não define a minha história. Amém? Diferente do anônimo salmista que escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem é que escreveu essa palavra? Quem escreveu essa palavra? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Naquele momento, Davi estava pisando num terreno todo desconhecido, escuro e sem a luz do Senhor para guiar a vida dele. Quantos de nós nos sentimos assim já muitas vezes? Perdidos, não sabendo aonde pisar, não tendo luz à nossa frente. Em momentos de que a escuridão parece tomar conta e a gente não consegue achar saída para nada. Mas como filhos de Deus, nós temos a certeza de que momentos não definem a nossa história. E assim também foi com a vida de Davi. Isso não destruiu a vida de Davi. Mas algo teve que acontecer para que a história de Davi fosse escrita segundo a vontade de Deus para a vida dele. Na vida de Pedro, quando negou a Jesus, foi o arrependimento. Foi ele reconhecer o erro e dali seguir. Na vida de Davi não foi muito diferente. Se nós pegarmos, só que foi um jeitinho diferente do Senhor fazer. E se você ler comigo o capítulo 12, você vai ver que o Senhor vai usar ali um outro profeta. Deus usou o profeta Natã para falar com Davi através de uma parábola, através de uma história. E eu quero que você acompanhe essa leitura comigo. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã, capítulo 12, 1, versículo 1. Ao chegar ele disse a Davi: 2 homens vinham numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para aquele homem pobre. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas. O que esse homem rico fez? Para preparar-lhe uma refeição, em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha do homem pobre. Então Davi encheu-se de ira contra aquele homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã olha para Davi e fala para ele: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda muito mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo com que ele reprova? Você matou Urias com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a
a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias para ser sua mulher. Assim diz o Senhor teu Deus: da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. Daí ele continua mais para frente, e eu quero chegar com você no versículo 15, que disse assim: depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta. E comentaram, enquanto a criança ainda estava viva, falando com eles, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhes que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, perfumou-se e trocou suas roupas. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Presta atenção, querido. Quando Natã fala para Davi a história daqueles 2 homens, o rico e o pobre, ele se ira. Ele se ira falando que aquele homem rico deveria morrer. Como o rei e aquele que dava conselhos, ele estava aconselhando que aquele homem rico deveria morrer. Mas quando se é revelado, Davi responde no versículo 13. Então Davi diz a Natã: pequei contra o meu Senhor. Há uma clareza sobre Davi de que ele tinha cometido vários erros e pecado contra o Senhor. E o que Davi fez, assim como Pedro, se arrependeu dos erros que tinha cometido. Passou dias prostrado, clamando para o Senhor guardar a vida daquela criança. Mas o Senhor já tinha prometido levar. O Senhor levou a vida daquela criança. Mais para frente, Davi é abençoado com uma outra criança, um outro filho. O Senhor restitui tudo aquilo que se perdeu, simplesmente pelo fato de ele ter confessado: pequei contra ti, Senhor, eu me arrependo. Quando eu vejo essa história, eu vejo dias de angústia, de sofrimento, de distanciamento do Senhor, dias de incerteza, mas que se acabam com a liberação do Senhor através da vida de um profeta, que aquele pecado precisava de arrependimento. Billy falou semana passada que ele crê que são dias de grandes avivamentos. Mas grandes avivamentos precisam de mim e de você um posicionamento de santidade. Momentos não definem histórias. A história que o Senhor está escrevendo para a sua vida e para a minha vida é uma história de bênção e não de maldição. Para isso o Senhor precisa 100% das nossas vidas, 100% do nosso coração, 100% da nossa mente, 100% das nossas atitudes tem que ser dele.
Se eu pedir para você fazer uma análise agora muito rápido sobre a tua vida, existem áreas que precisam de um chacoalhão de um profeta. Se Natan estivesse diante de você agora e fosse te entregar uma palavra, como você a receberia? Davi recebeu aquela palavra como um alerta do Senhor, para que a vida dele não fosse destruída e ele tivesse tudo o que o Senhor prometeu para ele. Quando eu olho para a minha vida e todas as promessas que o Senhor já fez para mim, eu sei que momentos ruins poderiam ter definido a minha história. Mas o se arrepender, o se esvaziar e permitir que Ele cuide de mim, não se preocupando com consequências. O erro de Davi gerou consequências. O pecado de Davi teve consequências. Mas a história de Davi foi restaurada por Deus. Foi restituído tudo o que se perdeu. E se você parar comigo um pouquinho e pensar, porque este homem que cometeu sucessíveis erros, adultério, assassinato, manipulação da verdade, julgamento errado na posição dele como rei, porque estava julgando ele mesmo. Porque esse homem foi chamado Davi. Esse é segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o coração de Davi se inclinou ao arrependimento. Assim como Pedro se inclinou ao arrependimento. Eu quero que essa noite, eu e você permita, a gente tenha uma liberdade de entender que não importa o momento que nós estamos vivendo, não importa o hoje, o arrependimento e a entrega total dará direito ao escritor de todos os escritores continuar a escrevendo uma linda história para mim e para você. Eu tenho a consciência de, como o Billy falou semana passada, de que dias de avivamento estão à porta. Nós estamos vendo isso. Eu quero fazer parte deste avivamento, dessa história que o Senhor está escrevendo. Para isso, eu preciso me entregar 100% a Ele. Eu preciso parar e falar: Senhor, eu errei aqui. Eu pequei contra o Senhor. Eu me arrependo disso. O arrependimento acontece algumas coisas. A primeira delas é a humilhação. Nós nos humilhamos diante do Senhor. A segunda dela é a mudança de conduta. Nós nos colocamos diante do Senhor para que a nossa conduta seja mudada, diferente. A terceira dela, nós aceitamos as consequências dos nossos erros. E a quarta dela, o Senhor restitui tudo o que se perdeu. Fala comigo mais uma vez.
O nosso momento não define a nossa história. Davi foi uma figura de Cristo para os cristãos, sim ou não? Né? Quantos já ouviram a expressão filhos de Davi? Davi foi uma figura de Cristo. Como um rei messiânico, ele tipificou o reinado do Messias. Ele preparou a vinda do Messias. Ele é reconhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Eu já disse isso aqui. Mas Davi não era impecável. Até mesmo o homem segundo o coração de Deus precisou da maravilhosa graça e da misericórdia do Senhor sobre a vida dele. São dias de realinhamento, querido, eu creio nisso. O tema desse ano da nossa igreja é um tema muito correto, direto, necessário. São dias onde que o Senhor nos chama para andar perto dele. E se estamos longe, precisamos realinhar a nossa rota para chegar perto dele. Deus tem uma história linda sendo escrita para você e para mim. A vida de Davi, vemos isso também. Um homem que poderia ter ali a sua destruição, teve ali o seu impulsionar de um coração quebrantado. Davi exercia o maior governo da época. Ninguém era mais alto do que ele. E esse homem teve que reconhecer os seus erros. Quem sou eu? E se você me permite, quem é você? Para o nosso orgulho impedir a gente reconhecer os nossos erros e alinhar o nosso coração. Nós não somos ninguém. Eu te convido a continuar nessa análise agora, para esse realinhamento com o Senhor. Que o momento que porventura você esteja vivendo, seja ele de dor, de sofrimento, de erros, de incertezas, momento que você tem se sentido longe do Senhor, seja qual momento você está vivendo, não faça você construir um muro que te impeça de obter a história linda que o Senhor já escreveu para você. Há uma linda história que Ele não para de escrever. Eu procurei uma imagem, mas eu quero que essa imagem você crie na sua cabeça. Eu te pediria algo agora para você fechar os seus olhos e você imaginar comigo, tá? Imagine Deus com uma máquina de escrever gigantesca e Ele digitando a tua história. Ele batendo lá. E Ele está digitando a tua história. E aí você se afasta dele e começa a parar de ouvir os barulhos desse teclar do Senhor nessa máquina de escrever. E aí você se distancia um pouco mais através de erros, orgulho, egocentrismo, suas vontades, e de repente esse teclar, que era audível aos nossos ouvidos, você para de ouvir. Mas eu quero que na sua imagem você perceba que esse homem digitando, ele não parou de digitar. Você só parou de ouvir.
Momentos de escuridão, às vezes vão fazer a gente parar de ouvir o digitar, o teclado, Senhor, para as nossas vidas. Mas o Billy disse algo semana passada, que ele falou assim: não é Deus que vem a nós, nós vamos a Ele. E quando a gente vai se aproximando desse homem, teclando nessa máquina de escrever de novo, o barulho vai aumentando e nós vamos ouvindo o som da nossa história sendo escrita por Ele. Eu não sei você, mas quando eu crio essa imagem na minha cabeça, o meu coração se enche de gratidão. Gratidão por Jesus ter vindo e ter morrido para nos dar essa liberdade e o direito do perdão do Senhor. A palavra de Deus fala que Ele já levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos erros, todos os nossos pecados. Isso quer dizer que a nossa história continua sendo escrita, não importa o momento que a gente esteja. Quero convidar você essa noite a fazer um check-up. Em qual momento você está? Um momento que você está conseguindo ouvir, está tão perto de Deus que está ouvindo digitar o teclar dele, escrevendo a sua história, ou você está distante e esse som já não se faz tão audível aos seus ouvidos. Permita o Senhor ministrar o seu coração agora, você e Ele. Permita o Espírito Santo mostrar para você qual é o momento que você se encontra. E enquanto Ele faz isso, eu quero recordar com você, homens, que momentos não os favoreciam, mas a história ficou gravada ano após ano, século após século, e até hoje são lembrados. A vida de José, a vida de Moisés, a vida de Pedro, a vida de Davi. E eu tenho que te falar da vida de Judas, que também ficou marcado por toda a história. Judas, ao não se arrepender do seu erro, ficou marcado como o traidor, aquele que traiu Jesus. Eu não quero ficar marcado como alguém que teve a oportunidade de ser lembrado como alguém que viveu todas as promessas do Senhor e teve uma história linda escrita por Deus. Eu não quero ficar marcado como alguém que deixou de viver essa história porque não soube reconhecer o seu momento. Faça isso agora, querido. Que a gente tenha 5 minutos para isso. Em um outro dia eu ia te convidar a vir até o altar, a se prostrar, a falar com Deus sobre o teu momento, o momento que você se encontra. Mas em tempo de pandemia e a gente não desejando aglomeração, você pode fazer isso aí onde você está. Faça isso agora, querido, em nome de Jesus.